Saudações, torcida tricolor. Essa é mais uma edição do seu podcast Genética Tricolor. E eu tenho certeza que quando o São Paulo estava negociando o Jean com o Cerro Porteño, o São Paulo perguntou, mas você tem dinheiro? Aí os caras falaram, Porteño. Meu Deus. Tá ligado? Começamos bem. Fala, nação tricolor, aqui é o Sten. E bom, diferentemente dessa piadoca do Luiz, e igualmente ao 100º gol do Mito, esse podcast tá começando e ainda vai entrar pra história. Saudações, torcida tricolor, aqui é o Felipe e chegou mais um Éder pra fazer história no clube. Que alguém vai pegar referência. Gostei. Demorei. Qual a referência? Eu não peguei. Éder Joffre. Éder Joffre, pugilista tricampeão mundial. Caraca. Mano, nossa, foi longe, hein? Por um momento eu achei que você tava falando daquele Éder Luiz. Eu falei, mas esse cara não fez história. Aí depois eu lembrei do Éder Joffre. Eu falei, o único Éder que eu lembro é o Militão, cara. Podia ser, mas não fez tanta história assim. Nossa, o Militão entrou tão na história do São Paulo assim. Eu falei, não é possível o que é o Éder Militão. Luiz, pelo menos, foi campeão brasileiro com o São Paulo. É verdade. Ele chegou a ser campeão? Achei que ele tinha chegado depois. Salve, nação, tricolor. Opa, pera aí, calma. Saudades de estádio, mas estamos aqui no podcast. Pedrão por aqui, galera. Saudade de um estádio no Morumbi, hein? Saudade de andar a Saad. Hoje, no podcast Genética Tricolor, nós vamos atualizar a situação do Campeonato Paulista, falar um pouco também sobre as negociações, dar uma atualizada e, já que não há jogo, a gente vai fazer uma dinâmica. Vamos falar um pouco sobre a situação financeira do clube e dar alguns palpites, alguns pitacos de torcedor sobre quem nós dispensaríamos ou negociaríamos desse elenco tricolor aí para aliviar essa folha salarial, certo? Então vamos aí para esse papo de torcedor para torcedor. Muito bem, então atualizando aí a situação do Campeonato Paulista, como a gente falou na edição anterior, o governo do estado resolveu fazer uma paralisação geral e isso inclui o futebol. Só que no dia 26 de março, o governo do estado de São Paulo disse que vai estender a fase vermelha até o dia 11 de abril. A Federação Paulista de Futebol ela ainda não anunciou nenhuma medida, mas no dia 22 ela tinha dito que pretendia retomar o campeonato no dia 31 de abril e finalizar até 23 de maio. Até o momento ainda não foi esclarecido, até o momento dessa gravação, dia 27 de abril, ainda não foi dito se a federação vai tomar alguma medida. Sobre o posicionamento do clube, o Belmonte, né, dirigente aí do São Paulo, defendeu a formação de uma bolha entre o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o RB Bragantino e a Ponte Preta, a fim de adiantar alguns jogos do Campeonato Paulista e abrir espaço no calendário desses clubes. A ideia é que, como esses clubes vão ter um calendário bem apertado ao longo do ano, a ideia é que eles jogassem, adiantassem seus jogos e, estando isolados, a chance de haver alguma contaminação entre os jogadores e o staff dos jogos seria bem menor, né? Eu só não entendi porque que ele excluiu o Guarani daí, acho que é só pra ficar um número par, né? Porque o Guarani tá na Série B igual a Ponte Preta, tem um calendário bem parecido, né? Mas enfim, o cara aí ele não gosta do maior verdão do Brasil. Cachorro filha da puta, né, mano? Ele tava de boa. Ele tava suave, mano. Ele acompanha você o tempo inteiro, mano. Ele é muito cuzão. Começou, ele... Não, mano. E nem é o seu cachorro, né? Exato. Então fica aí a atualização sobre a situação do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que a Federação Paulista e os clubes vão seguir em relação a isso. E a gente já vai pro próximo bloco, onde a gente vai falar das negociações. Começando esse bloco sobre as negociações, atualizando duas situações. O Éder finalmente foi anunciado oficialmente. Para quem quiser saber o que a gente acha do Éder, a gente comentou bem dele no programa passado. E a gente também comentou bastante do Trellis, que deu uma enrolada, ficou naquele vai não vai, mas teve sua ida confirmada ao clube do Recife, né, o Sport, certo? Então sobre isso, só atualizando, a gente já pode direto falar de novas negociações. E uma notícia que acho que todo mundo aqui vai considerar boa, que é sobre o Luan, que eu tô aqui querendo chamar ele de El Toro Luan, porque o menino tá muito forte, tá parrudo, deve estar comendo cuscuz demais. Ele renovou com o São Paulo até dezembro de 2023, certo?
que você achou aí da renovação com o Luan, o Sten? Então, o Luan, eu acho que foi, né, muito boa a renovação. Existia aí um rumor, vamos dizer assim, né, nada muito bem definido ainda, mas de que ele poderia estar de saída do São Paulo. Né, o Luan, ele pode não ser uma grande opção para o Crespo, aparentemente pelo estilo de jogo do Crespo, mas na minha opinião, particularmente, eu acredito que no ano passado, entre os jogadores que tiveram o melhor desempenho de São Paulo, para mim os jogadores que foram mais essenciais para a equipe, né, que tiveram um diferencial, foram o Luciano, que foi uma chegada que surpreendeu muita gente, e o Luan. Eu acredito que o Luan era alguém intocável dentro do elenco de São Paulo dessa última temporada. Então, muito importante a renovação com o Luan, mas aquela questão, a gente sabe que tem a renovação até o final de 2023, porém, de praxe aí de muitos clubes renovarem com seus atletas, principalmente quando tem contratos mais curtos, né, para possivelmente conseguir um valor de mercado maior no atleta, né, uma multa maior para o atleta. Então isso não garante que o Luan realmente vá ficar no São Paulo por muito tempo. Eu espero que sim, que ele consiga ficar mais tempo. A gente já perdeu muitos jovens nas últimas temporadas que demonstraram, né, serem muito úteis para o time, que infelizmente ficaram muito pouco tempo. E eu espero que o Luan possa continuar demonstrando aí seu bom futebol no São Paulo e que possa ser bastante utilizado aí, mesmo no esquema do Crespo. Eu acho que você falou uma coisa interessante, né, que o Luan, ele talvez não se encaixe muito no estilo do Crespo, até por eles terem um estilo de jogo parecido, se dizia que ele talvez não se encaixasse muito bem no estilo de jogo do Diniz, por isso que ele durante um tempo não foi utilizado pelo Diniz, mas a volta do Luan pro time foi uma das coisas que fez o time do São Paulo até jogar bem no ano passado, até aquela catástrofe de janeiro, né, que a gente passou a não jogar nada. Mas acho que um jogador destruidor de jogadas pode ser algo importante para um time, mesmo que seja um time que se propõe a construir muitas jogadas, precisa de alguém ali para segurar, né? Mas como o Crespo se pretende a jogar com 3 zagueiros, ele parece que gosta de um volante que construa mais do que destrua jogadas, né? Eu acho que é exatamente isso, né? O momento bom do São Paulo com o Diniz, né? O início daquela grande arrancada do São Paulo coincidiu bastante com o momento que o Luan começou a ter mais espaço dentro da equipe, né? Então acho que realmente, né, foi algo que não se esperava para o estilo de jogo do Diniz. E quem sabe a gente não é surpreendido novamente, né? O Crespo não se surpreenda com o Luan pedindo passagem para continuar tendo bastante espaço no time principal. Eu gosto de um volantão parrudo, que chega e que intercepta, que rouba a bola mesmo. Eu gosto desse tipo de jogador. E o cachorro aqui no fundo parece que também gosta. Só faltou ser uruguaio, já diria o Felipe. Porque o uruguaio sabe agredir. Fica aqui a grande frase do Felipe. Já puxando o gancho do cachorro aí. Pô, Luan é nosso cachorro também, né? Cão de guarda ali, grande cão de guarda, o Luan. E temos uma novidade aí que chegou pra gente mais nesse final de semana sobre o goleiro Jean. Não é isso, ô Pedrão? É isso mesmo. O goleiro Jean, ele pertence a São Paulo ainda, né? Ele estava emprestado para o querido Dragão, Atlético Goianiense. Estaria voltando para o São Paulo, mas o São Paulo não tem interesse em manter o Jean. E com isso, o São Paulo encaminhou aí, junto ao Cerro Porteño, do Paraguai, uma negociação de empréstimo. O Jean vai para lá por um empréstimo de uma temporada, um empréstimo com opção de compra, o valor fixado aí em 2,8 milhões de dólares. É um valor que eu acho muito bom, né, porque o dólar está muito caro atualmente, né? Se for converter aí dá uns 16 milhões mais ou menos. Poxa, saímos no lucro. Opa! Até porque o São Paulo ele recebeu uma compensação financeira para esse empréstimo, mais ou menos de um pouco mais de R$1 milhão. Então, se o Jean for vendido mesmo ao final do contrato, a gente vai somar mais ou menos aí uns 17 milhões de reais na negociação inteira. E a gente pagou 6 milhões por ele, né? Comprando do Bahia. Lembrando que na época que ele foi comprado, havia metas onde se ele batesse, o valor poderia chegar a 10 milhões de reais. Mas ele não foi tão bem aqui no São Paulo, não bateu essas metas e ficou pelo valor de 6 milhões. Então é isso, o Jean só
fazer só a ponte aérea aqui em São Paulo mesmo, para ir para o Paraguai, mas não fica no nosso tricolor. O que você acha aí do empréstimo do Jean, ô Filipão? Ah, é muito bom. Eu não vou negar que o Jean sair, pra mim, foi ideal por enquanto. Ainda mais porque o São Paulo não vai querer ele, devido a vários aspectos. Na verdade, tem coisas que tem que ser ditas assim, relacionadas ao Jean, que o Jean não tem cabeça pra nada. Então, é um cara que não agarrou a oportunidade quando teve, e teve algumas oportunidades no time, mas não vai ficar no time, não vai conseguir ter espaço no elenco, a diretoria não vai querer, acho que isso não vai dar certo. Então vamos torcer, e torcer muito para que o Jean cate muito no seu Portenho e a gente consiga vender pô, se for 16 milhões de reais, pô, meu amigo, que lucro que a gente tá saindo, mano. Inclusive o Pedrão falou que essa negociação aí parece que foi mediada pelo Rui Costa, não é isso, Pedrão? Foi você que falou disso? Isso, eu acabei não comentando aqui, né, no nosso podcast, eu comentei antes, que a gente tava conversando sobre isso. Mas sim, o Rui Costa, olha só, dando as caras aí, mostrando serviço. Ele aparentemente tem uma boa relação com o clube paraguai, e foi ele o grande responsável por essa negociação dar certo, né? E espero que, como todos aqui concordam, que ele seja vendido mesmo, e se for, o Rui vai ter feito aí um baita negócio no São Paulo. O Rui Costa chegou assim: Cerro, você tem interesse... Tienes interesse em um arqueiro? Daí eles falaram: tenho. Desculpa, eu reciclei a piada de outro jeito. É arqueiro? Nem sei como é que fala goleiro em espanhol. É arqueiro? É porteiro, né? É porteiro? Eu quase chamei de... Porta-redes. Porta-redes, eu ia falar de guarda-redes, só que guarda-redes é português de Portugal, opa. Pô, mas você sabe que... certeza, não. Você sabe que como começou a negociação, né? O Cerro olhou assim, um cara de costa ali, e falou: será que é o Rui, mano? Aquele de costa? Nossa, aí ele iniciou o negócio. Essa foi pior que a minha. Essa foi pior que a minha. Rui Costa mostrando que ele não é bom só em contratar, ele é bom em mandar embora também. Outra novidade aí é em relação ao Elinho, jogador de 20 anos aí, que acho que o torcedor de São Paulo conhece bem. Ele tá emprestado ao RB Bragantino e foi sinalizado pelo próprio Belmonte que o Bragantino deve comprar o Elinho, e isso deve render aí aos cofres tricolores um valor de mais de 20 milhões de reais aí, 21, 22 milhões de reais, que eu acho que a princípio é algo bom. A gente tem um monte desses jogadores que são atacantes de ponta, que correm um pouquinho, não driblam bem e nem chutam bem. Então a gente precisa se livrar de alguns desses, e o Elinho vai aí render uma graninha ao São Paulo. Pode até parecer um jogador interessante, mas eu tô cansado desses jogadores aí desse perfil que vem, ou eles são muito bons e vão embora pro Ajax, ou eles ficam e não rendem nada. Então pelo menos vende pro Bragantino e tira uma graninha. Opa, nosso grande menino Gás Nobre, né? Espero que ele... Nossa, eu quero ver quem vai pegar essa referência. Quem pegar essa referência, coloca nos comentários. Eu quero ver se você pegou realmente essa referência. Se você está nos ouvindo por uma plataforma que não tem comentários, marca a gente no Instagram, tira um story, marca a gente falando que entendeu essa referência do nosso menino Gás Nobre. @GeneTricolor no Instagram. Exatamente. Espero que dê certo a negociação, concordo com o que o Luiz disse. E espero que ele jogue muito, que vai ser mediano, né? Jogar muito dele mediano, lá no Red Bull Bragantino. Vocês podem anotar, eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Um jogo vai acontecer isso. O Bragantino vai ganhar com o filho da puta fazendo 2 gols em cima da gente. Pode anotar, que esses malucos sabem jogar só contra São Paulo. Pegar qualquer outro time é 1-1, 1-0. Aí não, contra o São Paulo é 3 gols em 20 minutos. Pode crer. Eu tô pegando um ranço desse Bragantino novo, porque esses caras só jogam bem contra a gente, enfim. É só mas se pensar assim, a gente vai tomar uma golada do Sport, né? Porque metade do time do São Paulo tá no Sport. Mas o problema é que também o RB Bragantino, ano passado, né? A gente tava lá... Só tomamos o pau deles. A gente só não perdeu no Morumbi porque alguém meteu uma zica muito boa ali. Os caras meteram pênalti até pra fora. Na trave 2 vezes, mano. Tá louco. Isso é louco. Não quero nem lembrar disso. A gente pode falar então de outro jogador que talvez possa aí ter a possibilidade de deixar o São Paulo em breve, que é o Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes, ele tá aí com seus 21 anos, ele tá emprestado ao Bahia até dezembro de 2021. Só que o São Paulo recentemente recebeu uma oferta de empréstimo dele
do Urawa Reds, que é um clube lá do Japão. Né? E o São Paulo tem uma cláusula que, se o São Paulo tiver alguma oferta em relação ao Gabriel Novaes, ele pode chamar ele de volta, a não ser que o Bahia cubra a proposta, né? O Urawa Reds ofereceu uma compensação de $100 mil ao São Paulo, que dá em média aí R$500 mil, e um valor fixado de compra de 70% do atleta por $2 milhões. Daí hoje, uns R$11 milhões. Só que o São Paulo não está muito interessado em emprestar o cara, o São Paulo está interessado em vender. Inclusive, um clube que já mostrou que parece que há um interesse em comprá-lo olha só quem? O RB Bragantino, tá? Que vai ter interesse em comprar o Gabriel Novaes aparentemente, só que até agora não há negociação, é mais um rumor, tá? Mas a princípio São Paulo recusou aí a oferta do Urawa Reds e o Gabriel Novaes deve ficar no Bahia por enquanto, mas há aí há mercado para o jogador, né? O Bahia, inclusive, tem um valor de passe fixado dele no valor de €1,1 milhão por 50% do atleta. Isso dá mais ou menos aí hoje R$7,3 milhões. Isso seria caso o Bahia optasse por comprar ele ao final do empréstimo, que é de 1 ano, tá? Mas o São Paulo tem interesse em vender. Caso chegue uma proposta, o São Paulo tem interesse em vender. O Belmonte disse que tem interesse em ver o Gabriel Novaes no São Paulo. O que você acha aí do Gabriel Novaes, ô Felipe? Então, o Gabriel Novaes, pra mim, ele é uma incógnita. Porque, assim, ele veio bem, né, da base, foi campeão da Copinha, foi artilheiro da Copinha. É um cara que parecia ser muito promissor, ainda parece ser promissor. Ele teve uma rodagem em alguns clubes da Europa, acho até o Barcelona B, que eu me lembro. E aí ele não rendeu aquilo que era esperado. Beleza, foi emprestado pro Bahia, tem seus altos e baixos, a gente até falou em off aqui. O Gabriel Novaes, ele teve um jogo agora na Copa do Nordeste que ele fez 2 gols, fez até um belo gol, por sinal. Só que ele é um cara que, ele, ao mesmo tempo que ele tem um jogo muito bom, no jogo seguinte ele não aparece em campo. Enfim, ele é um cara um pouco criticado até pela torcida do Bahia por causa disso, dessa inconstância. Assim, eu acho interessante usar ele no São Paulo, até acho. Mas eu não sei se ele se encaixaria hoje no time, exatamente porque ele é meio inconstante. Enfim, acho que hoje em dia nem dá mais pra pensar nisso, porque o São Paulo já tá reformulando o time de acordo com aquilo que ele quer, né? E o Gabriel Novaes agora não vai voltar, o Novaes. Então, no final das contas, eu acho legal, eu acho que seria interessante ele ser usado no São Paulo em algum momento. Tentar, mano. Põe o cara pra jogar e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que muito provavelmente ele vai sair antes e não vai ser usado. Eu acho que essa inconstância é até normal nos jogadores aí da base. E acho que o Belmonte, que nem eu comentei aqui, ele tende a concordar com você. Essa negociação do Gabriel Novaes foi feita antes do Belmonte assumir, aparentemente. E é o que ele falou, não tem uma cláusula que o São Paulo diz que pode chamar o cara de volta. Mas ele falou que tem interesse em ver o Novaes jogando no São Paulo. Só que também tem essa questão, o São Paulo está precisando de dinheiro. Se chegar uma proposta interessante, o São Paulo provavelmente vai negociá-lo sim. Eu acho que concordo mais com o Felipe. Acho que ele não vai pro São Paulo, vai ser vendido. Acho que Gabriel no São Paulo, Novaes. Nossa! Nossa senhora! Puxa vida! Eu demorei pra entender. Mano, essa eu não esperava essa. Quando o cara soltou, ele foi esse, Gabriel. Não, mano, genial. Nossa, essa foi a dor da noite. Essa foi a melhor. Nossa, a boa é quando você não percebe, né, que ela tá vindo. A piada tá ali virando a esquina, só que você tá olhando pro outro lado e não tá vendo, né? Nossa, essa foi incrível. Eu demorei até pra entender, mano. Muito obrigado. Essa foi incrível. Eu tava aqui, ó, 5 minutos assim, como que eu encaixo? O cara não tá nem pensando na pauta, ele tá pensando em que piada que eu vou fazer. Ele tem uma pauta à parte, que é só de piadinhas. Mais uma atualização aí sobre negociações. O Rodrigo Nestor, a gente comentou bastante dele no último episódio, então vamos só atualizar. Ele tinha até sexta-feira passada para responder a proposta de contrato do São Paulo e ele respondeu com uma contraproposta. Os empresários responderam, né? E o São Paulo tem 15 dias para responder. Vamos ver como é que se desenrola. Mas já é um avanço, aparentemente, porque antes nem havia muita resposta por parte dos empresários. E pelo menos agora houve uma resposta, né? E o São Paulo aí na sua busca por zagueiros, né? A gente comentou
que o São Paulo busca aí um zagueiro canhoto e até estrangeiro, né? Mas o São Paulo também compreende que tem aí alguns zagueiros e que não precisa correr na busca desse zagueiro, que a gente falou aí de alguns jogadores que poderiam vir, como o Adonis Frias, mas que realmente parece aí que ele não é canhoto, né? Parece que ele joga com a pierna direita. Mas tem uma novidade aí, o Sabino, que é do Santos, mas estava emprestado ao Coritiba na temporada passada, e que é canhoto, só que apesar dele ser bem visto por algumas pessoas dentro do clube, ele também não é exatamente o perfil que o Crespo e o clube estão procurando. Então tá no radar aí o Sabino, não há negociação, mas ele tá no radar. Vamos ver aí se talvez ele apareça lá pela Barra Funda nos próximos dias, quem sabe? Fica aí o alerta. Mais uma notícia aí que a gente pode trazer, que não se trata de uma negociação, mas é que é uma nova regra aí para o Campeonato Brasileiro, que estabelece que os clubes podem ter apenas 2 técnicos por temporada, ou seja, só poderia trocar de técnico uma vez, que é uma coisa bem interessante, algo que é uma pauta bem falada no futebol brasileiro dos últimos tempos, da constante troca de técnicos que os clubes fazem. E é uma coisa bem criticada. Parece que houve aí uma medida tomada, os clubes votaram e decidiram pelo estabelecimento dessa regra. O que você achou aí, ô Felipe? Então, eu achei que essa proposta é bem interessante. Na minha opinião, isso dá mais seriedade para o trabalho do técnico, para o trabalho do clube, porque o clube ele vai ter que pensar bem no técnico que ele quer contratar. Claro que às vezes ele quer contratar um técnico que não está disponível no mercado. Então, ele vai ter que começar a pensar também em outras estratégias para se ter um técnico. Usar melhor os seus técnicos da base, ter uma forma diferenciada para certos técnicos, ter que deixar o trabalho acontecer. Tudo bem que cada demissão tem a sua forma, às vezes o cara não quer ficar. E eu já vi isso também, que o técnico, ele também só pode ser técnico de 2 clubes no campeonato. Verdade, bem lembrado. Passou disso, não pode. Então, assim, o meu receio nessa lei é que, no geral, os clubes fazem de tudo para burlar ela. Então, eu não duvido nada que muitos clubes vão falar assim, pede você para sair para a gente poder ter mais de uma chance de trocar de técnico, entende? Eu acho que isso pode ser muito provável de acontecer. Então, na minha opinião, eu acho uma excelente ideia, é uma regra interessante, mas eu tenho que ver assim na prática. A gente tem que ver isso na prática. A gente tem que ver como vai ser a ação desses clubes. Porque eu tenho um pouco de pé atrás com alguns clubes. Não é à toa que alguns recusaram, né? Recusaram essa proposta. Essa proposta foi aprovada pelos clubes. Foi 11-9 a votação. Então nós temos uma divisão ainda relacionada a essa regra. Eu já vi, antes dessa discussão ocorrer, eu já vi algumas pessoas falando que essa troca constante muitas vezes parece que beneficia os próprios treinadores, por isso que eles não se movem muito em prol disso. Eles se beneficiam dessa constante troca porque eles ficam um tempo desempregados, mas logo aparece uma nova oportunidade, né? Então parece que era cômodo pro treinador, pro time e menos pro torcedor que fica vendo esse campeonato aí em nível super baixo, né? E acho que esse é um fator aí que influencia nisso também. Não há continuidade nos trabalhos. O que você acha aí, o Sten? Então, eu acho que isso vai ser um teste, concordo plenamente com o Felipe. Eu acho que vai ser um grande teste ver essa primeira temporada, como vai funcionar isso na prática, porque a gente ainda tem muitos clubes que não são a favor disso, que na hora de colocar isso em prática pode ter problemas. Então, eu acho que vai ser um grande teste. Estou muito interessado para saber como é que isso vai funcionar. O São Paulo, eu até comentei isso, né, antes da gravação do podcast, que o São Paulo atualmente, aí, nas últimas temporadas, tem sido um dos clubes brasileiros que tem dado mais tempo, né, os seus treinadores aí. Os últimos comandantes do São Paulo tiveram um tempo bem longo aí, né, passagens longas se comparadas, né, com as de outros técnicos, né, em outros clubes grandes. Então o São Paulo está tentando dar sequência aos seus trabalhos. E eu acho que o que é mais importante nisso tudo, algo que distancia o futebol brasileiro ainda muito do futebol europeu, né, do principal futebol no mundo, eu acredito que seja isso de
muito relacionado com isso de não dar, né, tempo aos seus treinadores colocarem em prática. Eu acredito até que o próprio trabalho do Diniz, no final, teve um bom momento, muito por causa do tempo de trabalho que foi dado a ele. Que ele chegou algumas vezes a poder ser demitido e teve mais tempo no cargo e conseguiu levar o São Paulo àquele bom momento no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que isso vai aproximar muito o nosso futebol. Talvez, né, se isso realmente não voltarem atrás com relação a essa decisão, né, dos técnicos, né, eu acho que isso vai aproximar muito o futebol brasileiro, pode aproximar muito o futebol brasileiro do futebol europeu, onde você tem a necessidade de ter um projeto bem estruturado, um projeto de ideia de jogo, né? A gente tem diversos clubes na Europa, o Barcelona é um clube que tem um estilo de jogo, tem um projeto, uma ideia de jogo. Uma filosofia, né? Uma filosofia de jogo, essa talvez seja a melhor palavra, onde isso é trabalhado desde as categorias de base. Então, quando você não tem um projeto, uma filosofia definida para o seu time, né, isso interfere diretamente nos resultados. E a gente tem visto que as equipes que estão tendo melhores resultados aqui no Brasil, conquistando títulos, são equipes que estão colocando em prática projetos de trabalho. Estão deixando bem claro quais são as ideias, estão plantando coisas pensando em colher lá na frente, conforme aquilo que eles estão fazendo. Então acho que isso vai ser muito importante de repente trazer de uma maneira geral para o futebol brasileiro projetos definidos, sabe? E não ficar aquela coisa jogada de trocar 6 vezes no mesmo campeonato brasileiro de treinador. Eu achei interessante dessa tua fala, porque realmente puxa um assunto que a gente conversou muitas vezes no nosso grupo, que a gente tem antes de ter o podcast, né? Que é a questão do planejamento a longo prazo, que vem junto com uma filosofia de jogo, né? E que eu falava muitas vezes que o São Paulo, como outros clubes brasileiros, muitas vezes investiu tudo numa temporada, sem planejar para o futuro, e aí queimava dinheiro, queimava uma temporada inteira, porque planejava mal, e aí no ano seguinte era uma reconstrução, vamos refazer. Quantas vezes a gente viu isso acontecer no São Paulo nos últimos anos, inclusive com mudança de técnico. Então acho que essa postura que o São Paulo teve nos últimos, bem recente, nos últimos 2 anos, em contraposição ao que o São Paulo fez nos anos anteriores, eu acho que é uma coisa interessante, mas tem que ser feito com um pouco mais de planejamento, porque manteve o técnico, mas a gente viu no que deu, né? Vamos ver aí se agora com o Crespo dá certo. Vocês comentaram aí sobre como que vai ser, né? Se vai funcionar na prática isso. O Luiz levantou a questão de também era cômoda para os técnicos. De fato era, até porque, poxa, quando você é mandado embora, né? Você é demitido, você recebe seus direitos. Então, há casos de técnicos que estavam trabalhando em um time e estavam recebendo 2, 3 salários, basicamente assim, dos times anteriores ainda, né? Então, assim, um caso, até nosso queridíssimo rival, né? Tá aí atingindo a marca histórica de quase 1 bilhão de dívidas, o Corinthians. Os caras têm na folha salarial, né? Nesse 1 bilhão aí de dívidas, quase, eles têm pagamento de salário de 2, 3 técnicos, né? Os caras pagam carilha ainda, tá ligado? Eu acho que o Corinthians podia seguir o exemplo do Vasco, que nunca paga nada, né? Se o Vasco te deve, irmão. Esquece. A gente falou muito do Vasco nesse... O Santos tava seguindo esse caminho também, o Santos. Parou de pagar, não pagou o Todo mundo seguia, não pagou né? Ninguém. Todo mundo seguia, futebol brasileiro. Criou a regrinha, tipo, se você não paga, você não pode inscrever ninguém. Aí o pessoal meio dá uma segurada. Nada que seja feito na base da marra, né? Exatamente. Da força, né? Na base da paulada. Sujeito à paulada. A minha grande dúvida é, 1 bilhão de dívida, tá contando o estádio ou não tá? Fica. Eu não faço ideia. Mas enfim, voltando aqui ao time que é time de verdade. Cara, tem a questão também do que foi falado, né? Tipo, o técnico pode querer, né? O clube pode falar, pô, se demite aí, né? Mas tem aquela questão que acho que criaram essa regra de o técnico também só poder ir para 2 times no ano, justamente para evitar esse tipo de pressão, né? Porque o técnico fala, pô, não posso ficar aqui falando, beleza, eu vou pedir demissão. Primeiro, porque ele não vai ter direitos, né? Porque ele pediu demissão, ele não foi demitido. E o mercado tá restrito, né? O mercado não tá aí, vários times podendo contratar.
E ele não vai ter também a carta branca de falar, ó, beleza, né? Sai daqui, eu posso ir para outro time. Se der ruim, eu saio de novo. Não. Então tá mais escasso essa possibilidade. Eu acho que criar essa regra também do técnico só poder ir para 2 times no ano, para impedir essa pressão toda, né? Dar uma segurada. Mas tem talvez uma brecha que ajude a burlar é o uso de interinos, né? O interino você pode usar 50 interinos se você quiser ao longo da temporada, porque não é contado. Então o time poderia talvez burlar isso de alguma forma usando os interinos. Vou contratar o Cuca pra ser meu interino, né? Bem isso. É aquela coisa que eu falei, mano. Os caras vão ter que aprender a usar o técnico da base. Vão ter que aprender a usar esse tipo de coisa, porque senão os caras vão se queimar ali, não vão ter técnico a partir de um certo momento. E geralmente isso acontece muito com times que estão disputando pra não cair, né? Então também tem esse problema aí. Os times menores vão sofrer também um pouco mais. Eu acho que esse problema crônico do futebol brasileiro de trocar técnicos, como o Sten falou, é uma das coisas que acaba levando a gente a ter um futebol nacional sucateado. O Brasil produz ótimos jogadores, só que tem um campeonato fraquíssimo. Um dos motivos é esse, fora outras coisas, como a saída de jogadores daqui muito cedo, etc, etc. Mas eu espero que isso seja levado a sério e que de alguma forma faça com que o futebol nacional dê uma melhorada. Porque assim, é triste ver alguns jogos, pra ser sincero. Eu vejo alguns jogos, eu vejo o jogo do São Paulo e eu vejo que é jogo do São Paulo. Agora, se for ver pelo futebol do São Paulo e de outros times aí, meu irmão... Que futebol, né? Que futebol. Não tem. Você vê o campeonato inglês e fala, nossa, parece outro esporte, mano, às vezes, tá ligado? Assim, não querendo pagar de babaquinha aqui, mas é verdade. Eu ia falar, muitas vezes a gente acaba soltando, infelizmente, essa frase. Pô, parece que é outro esporte que a gente tá assistindo, né? Infelizmente, às vezes a diferença é gritante. Se não fosse essa ida massiva de jogadores brasileiros para a Europa, não ia ter essa coisa tão dispare também. Mas não é só isso, né? Você pode ver aí os técnicos gringos vindo para aqui pro Brasil e se dando bem. Em parte é porque eles estão indo para times fortes, verdade. Mas ao mesmo tempo, são 2 aí já que vieram e ganharam a Libertadores. Será que não há um atraso em relação aos técnicos brasileiros ou sul-americanos de maneira geral? Não sei, né? Pode ser só uma coincidência bizarra. 2 portugueses ganhando aí a Libertadores, né? Eu particularmente fico meio envergonhado. Fica tranquilo, o argentino vai ganhar logo logo. Orra, aí sim, hein? Difícil estar otimista, hein? Pois é verdade, hein? Pô, eu vou até tocar aqui na madeira, peraí. Beleza, acho que ficou aí nossa discussão aí sobre o problema dos técnicos, sobre a nova regra em relação aos técnicos aí pro Brasileirão. E vamos pro próximo bloco, onde a gente vai falar da situação financeira de São Paulo e daquele palpite legal de torcedor. Então, nesse último bloco, a gente vai falar um pouco sobre como está a situação financeira do São Paulo e a gente vai também propor aí como que a gente reduziria essa folha salarial. Mas falando de como está o clube, especialmente em relação ao ano passado, que ainda era uma gestão do Leco, né? O São Paulo enfrentou alguns problemas, principalmente por causa da pandemia, mas também por causa da má gestão. Por exemplo, em questão de receita, o que o São Paulo esperava receber. Ele recebeu menos 150 milhões de reais que o esperado. Então é um baita rombo em relação ao que era esperado, né? Um baita déficit. Os problemas foram principalmente dificuldades com patrocinadores e, claro, com bilheteria, já que os jogos não tiveram público. Mas o que acabou salvando, entre aspas, né, foram as transferências, especialmente a do Antony pro Ajax e a do Gustavo Maia pro Barcelona, que renderam aí 170 milhões de reais pro São Paulo. Em questão de despesa, né, o que o São Paulo gastou, a folha salarial estourou o que era previsto, já que era previsto que fossem gastos 170 milhões, mas acabaram sendo gastos 135 milhões de reais no ano passado. Quanto às dívidas, elas foram agravadas aí pela variação cambial. Quer dizer, o São Paulo tem muitas dívidas que são em dólar e em euro. Com o real desvalorizando, isso é um problema, porque o São Paulo ganha em real. Então, o dinheiro que a gente ganha está cada vez valendo menos e as nossas dívidas, portanto,
passam a ficar mais caras, né? E o resultado de tudo isso é o quê? Se o São Paulo não tem dinheiro para pagar suas dívidas, ele faz mais empréstimos e acaba aumentando a dívida. Pela primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube, o time deve mais de 500 milhões de reais, tá? Então é uma dívida muito grande, é um grande problema aí dessa gestão. Particularmente eu penso que o clube tem que trabalhar para o clube voltar a ter uma saúde financeira. Mas para este ano aí, já vindo para esse ano, o São Paulo colocou aí uma verba de 37 milhões de reais para investimento, né? Isso acabou sendo reduzido porque parte disso foi gasto com a comissão técnica do Crespo, sobrando aí 25 milhões para gastar com contratação. Isso inclui não só o valor de passe, mas também o que vai se gastar com luvas, salário, direito de imagem, etc, etc. São 6 contratações que o São Paulo fez até agora. São elas, me ajudem aí qualquer coisa: Éder, William, Benítez, Orejuela, Miranda e o Bruno Rodrigues, isso aí. Só que dessas contratações, ou elas são empréstimo, ou elas são contratações que vieram sem passe, né? Sem custo de passe, como o Miranda e o Éder, por exemplo. Então os gastos delas são só com luvas, né? E como o próprio Belmonte disse, o bom das luvas é que você pode diluir o pagamento delas ao longo dos contratos. Acho que o William também veio sem custo, não foi? Verdade, o William também é outro exemplo. O único cara que a gente realmente gastou de verdade foi o Orejuela, que a gente gastou uma graninha. Também o Benítez, que a gente pagou uma compensação. Então a gente não gastou muito assim com contratação. Só que o plano do São Paulo é cortar 15% da folha salarial até o fim da temporada. E nesse momento o São Paulo aumentou 1,5% da folha salarial, segundo o próprio Belmonte. E ele admitiu que terá que vender alguns jogadores para cumprir esse orçamento planejado pelo clube. Me tira uma dúvida, cara. Quando tu tava falando que as transferências, né, salvaram, em teoria, as cestas do São Paulo, você disse que do Antony, certo? Do Gustavo Maia ao Barcelona. Gustavo Maia. Mas e o Brenner? Ele não entra nessa conta? O que... Então, mas aí porque eu tava falando da situação em relação ao ano passado, né? O Brenner já foi vendido esse ano, então ele já entra numa outra conta. Sim, porque tipo... Foi a mesma temporada, só que o ano... O ano... fechou. Porque era a gestão Leco, mais que eu tava falando, né? Que foi até o final de dezembro. Bem lembrado aí a questão do Brenner, o São Paulo vai ganhar um dinheirinho aí com a venda do Brenner, mas o São Paulo tem que reduzir a folha salarial. E acho que a nossa proposta aqui é indicar primeiro jogadores que a gente acha negociáveis ou dispensáveis e que poderiam ajudar a gente a reduzir essa folha salarial do São Paulo. Jogador que a gente aí fala, esse cara aqui eu acho que se a gente mandar ele embora pode ser uma boa e ajuda a reduzir a folha salarial. Beleza? Essa é a nossa ideia. Então cada um vai propor um jogador e a gente vai discutir isso aqui. Começando então pelo Pedrão. Pedrão, quem você acha aí que é negociável ou dispensável no elenco do São Paulo e que ajudaria a reduzir os gastos com a folha salarial do clube? Cara, Daniel Alves. Daniel Alves Não, brincadeira. Assim, sendo sincero... honrando aí o Lucão, que não pôde estar presente na gravação de hoje. Honrando o Lucão. Sendo sincero, o Daniel Alves não é um jogador ruim, tá? Acho que é um jogador bom. De médio para bom, só que não é um jogador para ser 10 e faixa do São Paulo, ainda mais ganhando 1,5 milhão, tá? Acho que seria bom fora, mas o nome nem citaria o nome dele, porque assim, para liberar ele, teria que pagar o resto, né? Já temos uma dívida de uns 12 milhões com ele, né, que estamos devendo, e para dispensar a gente teria que pagar o resto do contrato, que dá uns 40 milhões, ou seja... É mais fácil deixar ele quieto aí e ver no que dá do que dispensar de fato. Mas uma pessoa que a gente pode realmente pegar e falar, cara, obrigado, valeu, falou, talvez vocês me apedrejem, porque é um cara ídolo do clube, que é o Calazans. Isso foi plot twist. Genial, mano. Isso foi mais plot twist que o Vingadores, velho. Cara, que loucura, velho. Eu fui... pego de surpresa aqui. Todo mundo achou que ia falar do nosso profeta, mas sim, pra mim, quem eu trago aqui é o Calazans. Mas esse aí tem que nem devia estar, né? Mas tudo bem.
Devo dizer que eu só soube que ele ainda está no clube porque eu fui pesquisar jogadores que estavam na folha de pagamento. Ele ainda está no clube, né? Então acho que pode... Nossa. E assim, não é um cara que é caro, né? Acho que não é um cara que pode dispensar, mas ocupa espaço, né? E aquela coisa, tá na folha salarial, você tem que arcar com custos dele. Ter uma pessoa a mais é um custo a mais. Então acho que o Calazans poderia ir fazer nada em algum outro clube. Bom, então o seu nome é o Calazans. E o Daniel Alves? Calazans, Daniel Alves sim, mas não compensa dispensar ele, né? Mas então quem compensa e pode ir embora é o Calazans. Acho bom, só eu vou comentar brevemente, esclarecer a questão do Daniel Alves. O problema de dispensar um jogador, eles têm que pagar uma série de multas. Você pagar a dispensa do Daniel Alves seria muito mais custoso do que manter ele até o final do contrato. E o problema do Daniel Alves é que pela idade, apesar de ser um jogador renomado, pela idade não há muito mercado. Não há quem queira pagar a grana que o Daniel Alves, entre aspas, vale. Porque o cara tá velho, né? Então fica difícil vender e fica difícil dispensar. Mas aí falando do Calazans, eu acho que alguém aí tem uma forte objeção. Eu sei que o Felipe aí é futebol. Eu sei que o Felipe é fã do futebol do Calazans. O quê? O que você acha aí do Calazans, Craque. saindo do clube? Um craque. O cara jogou incríveis 3 jogos pelo CRB. O cara, putz, mano. O Calazans ele e o Liseiro são amigos de osso, né? Porque tudo osso de vidro, né? Só é importante ressaltar a fala do Felipe, 3 jogos pelo CRB. Não é nem pelo São Paulo, Não é nem pelo São Paulo. Exatamente, então... mas é uma coisa... Não tem muito o que falar, mano. O Calazans não devia nem estar no São Paulo. Não deviam ter liberado. Se tivesse outra galera com mais pulso firme, já tinha mandado embora. O cara que eu me lembro, o salário dele é 300 pau. Mas eu acho que assim, a gente que falou um pouco do Calazans, a gente inclusive pode linkar esse papo com o papo que a gente teve em relação ao Trellis no podcast passado, porque enquanto o Trellis teve quantos gols aqui no São Paulo? 4, né? Sim. Sabe quantos gols o Calazans tem no São Paulo? 0. O famoso 0. E sabe quantos gols ele tem na carreira? A incrível marca de nenhum gol, tá? O cara, ele tem aí seus 24 anos e ele não tem nenhum gol na carreira. Como esse cara é jogador de futebol profissional? E ele é que posição mesmo, Luiz? É bem lembrado, porque ele não fez nenhum gol, mas é claro, o cara é goleiro. Não, nesse caso, ele é isso mesmo, atacante. O cara tudo bem, ele é ponta, não importa, mano. O cara não tem nenhum gol. Não é que ele começou a carreira ontem, ele tem 24 anos. Esse cara tá ganhando. Você tem noção disso, torcedor? Essa é a hora de você se revoltar. O cara tá ganhando aí alguns milhares de reais pra fazer nada. Ele poderia fazer nada em outro local, tá? Pô, dá pra mim esse dinheiro, sabe? Eu faço mais que ele. Eu, acima do peso, com pança, jogo mais que ele. É uma parada absurda, mano. O cara não tem nenhum gol. Alguém mais quer tacar uma garrafa na cabeça do Calazans? Brincadeira, gente. A gente não estimula a violência, tá? Isso é figurativo. É aquilo, né? Ele só não tem negativo porque não tem como. Porque se tivesse, talvez ele tivesse negativo. Eu gostei do... E ele não é goleiro. Mano, capaz que... A gente tá falando aí gravando hoje no dia onde faz 10 anos do 100º gol do Rogério. Verdade. Pô, cara. Tem goleiro que tem mais gol na carreira que esse cara. O cara com 24 anos não fez um gol na carreira. Não dá. Rebaixando um pouco aí, o Jean, que tá indo embora de São Paulo, tem mais gols que o Calazans na carreira. Tá aí. Aqui os números dele. Fluminense, 36 jogos. Naquele não jogou no Fluminense. Não, o cara jogou 36 jogos no Fluminense. 0 gols. Aí ele foi emprestado pro Slovan Liberec. Jogou 4 jogos, não fez gol. No São Paulo também 4 jogos, não fez gol. E no CRB, segundo o Wikipedia aqui, na verdade ele tem um gol, mas não importa. 1 ou 3 jogos, o cara não tem gol, cara. Impressionante. Eu fiquei revoltado agora que esse cara ganha milhares de reais pra... O cara desse pode falar que jogou no São Paulo, cara. Cara, pra esse cara ter virado profissional, ele deve que jogava muito na base. Só pode, né? Ou tem um bom empresário, né? Porque... Tá aí o mundo do futebol, gente. Eu não lembrava desse nome aí do Calazans, muito bem lembrado, o Pedroso. E o Sten, que nome você traz pra mesa aí? Tem um nome que não sai da minha mente, ainda mais com a chegada das contratações. É um cara que demonstra bastante poderio técnico, mas em campo não dá, cara. Eu
falando agora como um bom torcedor são paulino, eu perco a paciência com esse cara em campo, quando o time tá perdendo. É o Vitor Bueno, né? Desculpa te interromper, mas parece muito amigo secreto de final de ano. Eu tive que fazer desse jeito. Porque assim, o torcedor que tá ouvindo, ele já vai falando assim, ele já vai pensando, cara, só pode ser o Vitor Bueno, é o Vitor Bueno esse cara. Eu acho que fica óbvio, é o único cara hoje no elenco, eu acho que, né, a gente esperava que fizesse algo a mais, já fez alguns bons gols aí de chute de fora da área, mas é um cara que não dá, cara, não tem condição, é um jogador que entra em campo, sabe, parece que ele tá passando mal, parece que ele tá com algum problema. É um cara que falta, ele não demonstra garra, não demonstra vontade, né, sabe, falta a questão do uruguaio nele, né? Ele precisava de umas aulas com o Lugano, aí, apesar de ser um meia. Como diria meu pai, parece que ele tá com dengue. Cara, eu não sei o que acontece com o Vitor Bueno, ele é um jogador que, né, poderia ir muito além do que ele vai, mas eu acho que com as contratações que o São Paulo fez, né, agora recentes, não tem como, não tem espaço para o Vitor Bueno. Eu acho que ele é um jogador que já teve espaço, já mostrou o que podia, e o torcedor São Paulino, de uma maneira geral, tá cansada, né? Ele é um cara que, cara, eu me revolto quando eu vejo ele entrando em campo, o São Paulo tá empatando um jogo ou perdendo, e o cara parece que ele tá cansado, querendo sair, então não tem condição, e é um cara que não ganha pouco, né? Não sei dizer exatamente por volta de quanto ele ganha, mas é um jogador que, né, traria um grande alívio, né, na folha salarial do São Paulo. Então eu acredito que não tem espaço mais para o Vitor Bueno, ele já teve suas chances com os atletas que foram contratados aí, como o Benítez, o William. Eu acredito que não tem espaço. E cara, assim, eu não vou nem comentar do Hernanes, né, porque o Hernanes é um cara que tem muita história no São Paulo, mas o São Paulo precisa cortar gastos, e algo que passa um pouco na minha cabeça seria tentar negociar cortes de gastos com os atletas que têm os maiores salários, como o Daniel Alves e o próprio Hernanes, né? Posso falar disso depois aí sobre renegociação de salário de Hernanes e Daniel Alves, mas vamos pro papo do Bueno. Eu gostaria de comentar só que o Vitor Bueno passou pela escola Paulo Henrique Ganso. Jogou bola um dia e nunca mais. Porque é isso. Não que ele tenha jogado tanta bola quanto o Ganso na sua melhor época, né? É por isso que eu falo que é a escola Paulo Henrique Ganso, porque ele é o professor e a galera vai aprendendo. Porque o Vitor Bueno teve uma fase muito boa no Santos, mas depois disso ele morreu. E assim, pode falar, beleza, ele fez uns gols até bonitos no São Paulo, ele fez uns golzinhos legais, assim. E eu ficava incomodado, porque na época do Diniz, ele era um dos poucos caras que sabia chutar no gol. E este lazarento não chutava, sabe? Orientação então, assim, do técnico, será? Passa pra trás, essa é a orientação, né? Mas assim, é um cara que eu também concordo, já deu. Não vai ter espaço pra mim e eu negociaria, mesmo que não fosse uma quantia alta. Ele dá pra negociar. Alguém contratava ele. Eu tenho certeza que alguém ia contratar ele. Ele é uma mistura de pato com ganso, né? Porque ele é esse cara que, além de ter jogado bem um dia e hoje não jogar mais, ele é um cara que nem foi falado aí, ele é técnico, mas ele é preguiçoso. É um jogador que tem uma técnica, que tem um passe interessante, tem um chute de fora da área bom, mas é um cara preguiçoso, a gente já comentou disso antes, em outro podcast, inclusive. Mas o interessante dele é que, por ele ainda não ser tão velho, e por ele ser técnico, ele ainda tem um certo valor de mercado. Segundo o Transfer Market, ele vale 1,6 milhão de euros. Ele já valeu bem mais, ele já chegou a valer 5 milhões de euros. Mas esse valor aí dá um valor aí bem alto de reais, né? Já que o real não tá valendo nada hoje em dia. Então acho que a gente pode aí considerar que ele pelo menos pode ser uma boa moeda de troca, ou pode ser vendido para algum clube aí por um valor razoável que ajude o São Paulo não só a se livrar do salário que ele recebe. Eu procurei aqui agora, não achei o valor que ele recebe no São Paulo, mas ele pelo menos poderia também render algum valor aí diretamente aos cofres, além de se livrar do salário dele. Só para fechar, eu acho que o que mais incomoda nele é a questão de ele ser um cara que você fala assim, putz, ele pode render mais, mas já deu, cara, ele já teve o tempo dele, ele não rendeu mais. Ele pode ir para outro clube,
jogar super bem e a gente falar assim, pô, que pena que ele não rendeu assim no São Paulo. Mas já deu, cara, não dá. Eu acho que inclusive ele veio numa boa troca com o Raniel aí, que é outro cara que Deus me livre. E jogou bem, fiquei feliz com a troca dele, mas acho que é isso que falou, não tá rolando mais e talvez até ele perca espaço nesse time do Crespo, porque o Diniz até que gostava dele. Mas o Crespo buscando aí um perfil de jogadores mais aguerridos não é exatamente a característica mais marcante aí do Vitor Bueno, né? Ele não é conhecido por isso. Exatamente, né? Se a gente pensar aí, se a gente parar pra pensar, tipo, qual é a cara do time do Crespo? Aí você pensa, time veloz, de passe vertical. E a gente pega o Bueno, que não é um cara veloz, apesar de ter um bom passe, não costumam fazer passe vertical, né? E eu lembro muito bem que ele é muito blasé. Eu lembro o Diniz, na época do Diniz, o Diniz estava louco, gritando com todo mundo pela beirada do campo. Já tô ligado o que você vai falar. Ele gritava com o Bueno e o Bueno simplesmente cagava, falava, beleza, tá ligado? Teve uma vez que ele falou assim, ele gritou no ouvido do Bueno. Ele gritou no ouvido do Bueno, vamos! Aí o Bueno, tá. Eu vi. O cara, mano. E saiu andando, tá ligado? Andando. E é o que foi falado, né? O Bueno tem mercado, cara. Recentemente o Grêmio tava interessado nele, sabe? Ele tem mercado. E pelo que o Luiz falou aqui de valor, ele deve valer perto dos 10 milhões de reais. É um valor bom. Nossa, o cara tá bom de economia. Eu fui aqui checar e é isso mesmo. Ele vale aí cerca de quase 11 milhões de reais, segundo o Transfer Market, né? Pela cotação atual do real. Interessante aí o Bueno. Eu acho que desses nomes que a gente vai trazer, acho que ele é o mais possível de ser negociado e de trazer algum benefício aí pro clube. Felipe, quer trazer algum nome aí pra gente tacar o pau? Pra gente conversar? Eu vou por dois. Um vai ser mais rápido que o outro. Mas os dois vocês vão concordar, eu acho. O primeiro é um nome que recentemente apareceu, né? Porque poderia ter sido negociado com o Vasco, que é o Everton Felipe. Esse cara, não sei porquê, é um calazans da vida também. Não sei porque ele tá no time ainda. Esse cara eu não sei se seria negociado, ele podia até ser vendido por um valor baixo para um time da Série B, algo do tipo, para ganhar uma grana, para ver se conseguiria, né, descolar alguma coisa. Mas acho difícil isso acontecer porque é um cara que não joga há muito tempo. E o outro, que aí é um cara que a gente já também tá de saco cheio, apesar de ele ter começado a temporada bem, é o Pablo. Olha a polêmica. Esse maluco, ele não joga ele não vale uma paçoca, como dizem. O cara não joga nada. O cara, ele é muito ruim. Mano, ele é ruim num nível absurdo. E isso eu tenho certeza que o torcedor tá concordando comigo. Porque que maluco ruim. Só que tem um detalhe. E é um detalhe importante. Desde que o Crespo veio, a gente até falou isso já nos outros podcasts, desde que o Crespo começou no São Paulo, ele está jogando melhor. Ele jogou super bem contra o Santos. Mas eu acho que é aquele momento enganation. Ele tá enganando porque mudou o técnico, porque ele tá querendo mostrar serviço. Daqui a pouco ele para de jogar e aí acabou o ano. O Pablo vai fazer 3 gols no ano e 5, vamos por 5, porque ele vai fazer, sei lá, um gol no Bahia e outro gol no Cuiabá. E é isso, sabe? O cara não vai fazer uma temporada boa. Eu tô de saco cheio. Ele parece que gosta do São Paulo. O avô dele recentemente acabou falecendo. Era um cara que torcia pro São Paulo, tinha muito respeito, consideração pelo clube. E eu vejo que ele tem isso. Só que ele é um cara que é limitadíssimo. E vamos ver, de novo, vamos esperar o que a gente pode ver do Crespo. Mas eu acho que assim, se ele jogar bem no Paulista, vende na hora. Deu 3 milhões de reais. Mano, vende, se livra dele, porque não vai rolar mais. Vamos por partes, né? Vamos começar aí falando do Everton Felipe, que é outro cara que eu tava esquecendo que ele tava no clube, mas que realmente é aquele tipo de jogador que na época eu falei, olha só que interessante, parece aí que é uma promessa vindo do esporte, interessante, São Paulo investindo aí em jovens promessas, e o cara, meu irmão, ele é nível Calazans, cara. O que você acha dele, ô Pedrão? Sendo sincero, nunca achei que ele fosse uma promessa. Eu me lembro bem que quem falou bem dele, né, que falou, né, acho que foi quem indicou ele pro São Paulo, né, foi o Diego Souza, quando tava
aquela panelinha lá, Nenê, Diego Souza, Reinaldo, o Everton aí, nosso Big. E o Diego Souza falou, já trabalhei com o Everton Felipe lá no esporte, falou bem dele, e foi, acho que ele, um dos maiores responsáveis por essa vinda dele, né? Mas é aquilo, cara, ele veio e não mostrou serviço. Simplesmente inexistente a passagem dele. Não tenho números aqui, mas Tô até buscando aqui. acho que pode ser nível de Trellis, né? Ou até mesmo Calazans aqui. Calazans Olha, eu acho que tenho- agora é nossa régua baixa, né? O Trellis é o topo ali, que é 4 golzinhos. Mas acho que ele tá nível Calazans mesmo. Eu tenho os números dele aqui segundo o Transfer Market. Ah, por favor, traga pra gente. Segundo o Transfer Market, ele tem 94 partidas na sua carreira, 3 gols. Não bateu o Trelão. Tá Trelão aí, voando, mas hein? E desses daí, quanto que foram pelo São Paulo? Ele é um meia, né? Ele não é atacante, né, cara? de repente um Um ponta. meia atacante, né? Mas avançado, né? Ele joga. Sim, é claro, né? A gente tem que considerar que só gols. Muitas vezes o cara ele tem poucos gols, mas é um bom jogador, articula bem, dá passes, né? Mas, assim, não é o caso do Everton Felipe. O futebol dele, que é quase inexistente, que a gente viu, mano, é um jogador completamente comum. E o São Paulo não pagou realmente um valor barato pelo cara, né? Parabéns aí pela indicação do Souza. Da próxima vez que indicar alguém, a gente já sabe que é alguém que a gente não tem que ir atrás. Cara, é bizarro. O Everton Felipe não tem nenhum gol e nenhuma assistência pelo São Paulo, segundo o que diz o Transfer Market. São 3 gols pelo Sport, 5 assistências também pelo Sport e uma assistência pelo Atlético Goianiense. E apenas 9 atuações pelo São Paulo. Eu ia perguntar o número de jogos. Não são muitos jogos, mas ele realmente não fez por merecer muitas oportunidades, né? Quando eu fiquei sabendo, eu falei, é um nome jovem, e eu vi que tinha gente falando que ele era um jogador promissor, algo do tipo, mas, nossa, muito fraco, muito fraco. E o Everton Felipe, basicamente, só pra deixar aí meu ponto de vista sobre ele, quando foi citado o nome dele aqui, eu me lembrei que ele ainda fazia parte do elenco do São Paulo. Porque é aquele cara que você esquece da existência dele. Calazans, né? É selo Calazans. Porque é aquele cara que você não viu entrando em campo praticamente. Quando ele entrou em campo, você nem lembrava que ele estava jogando, porque o cara realmente não mostrou nas poucas chances que teve também. Eu acho que Everton Felipe pode entrar na lista também. Tem apenas 23 anos, o que pode ajudar bastante nisso. Ele foi cogitado na negociação com o Vasco pelo Benítez, né? Mas acho que não foi pra frente. Acho que nem o Vasco falou, cê é louco. Exatamente. O Everton Felipe, ele parecia que ia rolar negociação com ele, mas eu acho que até o próprio Pássaro falou, não, esse aí sai fora. Melhor me dá dinheiro. Me dá dinheiro. O bom de emprestar jogadores, ainda mais quando eles são jovens, é que existe uma chance dele fazer um campeonato marromeno e a gente vender. Mas falando agora de jogadores novos, a gente tem que ir pra um cara que é mais velho aí, que acho que esse sim dá uma boa discussão, que é o Pablão da Massa, né? O Pedrão quer falar um pouco sobre o nosso 9 matador aí, Pablo? Matador de oportunidade, né? Porque de fazer gol mesmo, o cara mais perde do que faz. Famoso enterro de jogadas. Exatamente. Ele não é matador, né? Ele é coveiro. É isso que ele faz. Ele enterra a jogada, é isso aí. Mas- Genial, esse. Ele não é matador, ele é coveiro, muito bom. Só que realmente ele tem lampejos, muito poucos e muito curtos. Mas tem que ver, é aquela coisa, né? Tem que ver se vale a pena vender ele, quanto ele tá. Se a gente pagou caro, né? 23, 26 milhões, me corrijam se tiver. Transferência mais cara da história deste clube. É isso que eu ia falar. Mas tem que ver o valor dele no mercado, tem que ver quanto de salário, o salário dele não deve ser tão alto assim, talvez uns 400 mil, deve ter na média ali. Mas assim, por mim, se ele saísse, eu falei, fechou, falou. Mas eu penso, pô, se ele sair, a gente fica com quem? Só com o Luciano e com o Éder, só de ataque, né? Então eu acho que se ele saísse, teria que buscar alguém da base, alguém pra ficar ali no banco. Mas é aquilo, mano, o Pablão, se quiser sair, falou. Não vou insistir pra ele ficar,
Mas por enquanto, deixa aí por enquanto, né? Vamos ver no que dá. Basicamente, eu acho que o Pablo é a questão do entra na lista dos negociáveis. Ele é um cara que a gente pagou muito caro, foi um grande investimento. Então, eu acredito que ele tem que... Eu acho que é difícil o Pablo hoje sair do São Paulo, a não ser que venha uma proposta que seja agradável. Porque ele tem sido utilizado pelo Crespo. Eu acho que hoje no elenco ele talvez seja o único atacante com um estilo mais de centroavante mesmo, né? Apesar de ele ser, como a gente disse aí, o coveiro, né? Mais do que matador, um coveiro. Porque ele acaba sendo um jogador ali mais que pode atuar como uma referência pra frente, né? Diferentemente dos outros atacantes que são um pouco mais móveis. Mas eu acredito que ele entra nessa lista dos negociáveis. O São Paulo, né, não vai forçar nenhum negócio, eu acredito, porque ele tem sido utilizado. Mas eu acho que é um cara que se tiver a chance de negociar por um preço bacana, por um preço, né... É difícil dizer até, né? Que não seja, que a gente não fique no prejuízo, né? Porque o São Paulo pagou muita grana por ele. Então esse é um problema. Mas eu acho que valores ali próximos, ou, né, com certeza por algum valor que seja acima do que a gente pagou nele, eu acho que ele, né, é uma grande oportunidade de mercado aí de estar vendendo o Pablo. Mas eu acho que ele vai continuar no clube porque por falta de propostas mesmo, né? E ele tem sido utilizado. Então, sobre as propostas, eu vi umas semanas atrás que haviam propostas de clube, inclusive acho que da Série A pelo Pablo, interesse, não propostas, melhor dizendo. Só que o São Paulo queria vender ele mais ou menos pelo valor que tinha pago, e ninguém estava aceitando pagar isso. Até porque ele não tá jogando esse futebol, né? Agora, fazendo um disclaimer aqui, o Lucão infelizmente não tá presente, tô citando ele aqui de novo, porque de nós 5 aqui, que hoje somos 4, de nós 5, acho que quem mais acreditou no Pablo, apesar de tudo, foi eu e o Lucão. A gente falava, não, paciência, o cara vai, sei lá, em algum momento pode virar. Ele teve um período aí de lesão, não podemos esquecer, na primeira temporada. E falou, não, na segunda temporada o cara vai vir pra vingar, ele vai se recuperar e vai vir bem. Só que eu perdi a paciência com ele, cara. Porque, que nem eu falei aqui, ele é um baita de um coveiro. A bola chegava pra ele empurrar pro gol e o cara não metia a bola pra dentro do gol. Ele fazia tudo, menos isso. Ele pegava a bola e ficava sambando em cima da bola. Ele pegava a bola e enfiava ela no rabo e saía pro vestiário. Não sei, ele fazia qualquer coisa, mas ele não enfiava a bola dentro do gol. Tanto é que depois o Brenner foi colocado no time aí pelo Diniz. E o Brenner, né, tinha um poder de definição maior que o do Pablo, a meu ver, e a bola chegava pro Brenner e ele fazia o gol. O time de São Paulo havia momentos em que criava e não fazia gol porque o Pablo não finalizava. E havia momentos que o São Paulo fez gol porque o São Paulo criava e o Pablo não finalizava, mas o Brenner sim. E eu vi um momento aí que foi janeiro, que eu acho que algumas pessoas aí criticaram o Brenner, mas no meu ver o Brenner não estava fazendo gol porque a bola parou de chegar para ele. E chegou algumas outras que ele perdeu, de fato, mas parou de chegar muitas bolas boas para ele fazer o gol. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que podia aparecer um clube árabe aí, né, para fazer a boa, né? Podia. Vem aí o Al Jazeera, Al Bilal, sei lá, esses times aí, vem aí, a Atihad, qualquer time desse. Al Jazeera é nome de jornal. Qualquer time aí, vem esses times árabes, vem aí um sheik imbecil, contrata esse maluco aí, ele é bom pra caramba. O Pablo ele foi comprado, gente, pelo valor, se eu não me engano, de cerca de 26 milhões de reais na época, não é isso? Algo assim. Eu acho que seriam 26 milhões de reais, né, com metas, né, atingindo metas. Eu acho que não era originalmente os 26, mas era um pouco menos que isso. Mas eu acho que o valor total poderia chegar em 26 milhões. Se eu não me engano, eu acabei de ver no Transfer Market que seriam 6 milhões de euros. 6? Mas isso é o valor total, porque 6 milhões de euros... É que hoje, né, o valor do euro tá muito maior do que na época. Tem que ver na época, né, mas... Hoje o valor dele, segundo também o Transfer Market, é de 3 milhões de euros, que dá a bagatela de mais ou menos 20 milhões de reais. O que eu posso dizer é que eu concordo mais ou menos com o que o Felipe falou. Eu gostaria de ver o Pablo vingando no São Paulo. Eu ainda, lá no fundo, eu tenho essa pontinha. E eu acho que aí vale a pena um negócio que eu ia falar e esquecendo. O Sten falou aí, do cara ser o cara que tem mais a característica de ser um 9 de referência.
Eu não acho que é isso. Acho que ele foi vendido assim pra gente, mas ele não era esse cara. Ele era um cara que talvez jogasse mais longe da área, talvez mais até pelos lados do que na cara do gol. Ele fez muitos gols, e aí olha, o novo matador aí do Brasil. E aí a gente contratou ele pra ser o matador, e ele não é esse cara. Eu acho que talvez o Crespo ajude ele a melhorar o futebol dele, mas eu acho que é o seguinte, se ele melhorar o futebol e alguém tiver interesse em levar ele pelo valor de 20 milhões de reais, tchau e bênção. Porque eu não quero correr o risco dele voltar a ser o coveiro. Realmente ele talvez nem seja tão esse centroavante, matador, né? Eu disse mais em cima com relação ao elenco hoje do São Paulo, né? Que hoje, se você for olhar para os atacantes do São Paulo, talvez mesmo ele não sendo esse cara, ele seja o mais próximo disso, né? A gente tem o Rojas, o Luciano, né? O Éder agora chegando, mas nenhum deles parece ser muito esse centroavante, né? Então o Pablo acaba virando, né? Ou pelo menos é isso que a gente espera, que o Crespo transforme ele, né? Podia rolar um raio centroavantizador nele, né? Transformar ele num centroavante. Se ele jogar 20% do que o Crespo jogou, tá ruim não, né? Acho que foi até demais. Se ele jogar 2% do que o Crespo jogou, acho que já tá bom já. 20 já foi muito. Virar um ídolo que 20 já. Foi muito mesmo. Virar ídolo já. Mas eu espero isso dele. O cara é a contratação mais cara da história do clube, cara. Justo. Tem gente que fala, ele não faz nada em campo. Eu acho que ele tenta, ele só é perdido e ruim às vezes, cara. Que ele corre. Ele tenta, não vou aqui ajudar e tal. Mas ele vai lá tentar ajudar e atrapalha, né? Mas beleza. Dados do Pablo: 72 jogos pelo São Paulo, 17 gols e 9 assistências. A média de gol deles aí, a gente já falou aqui, mas é de 0,23 gol por jogo. Ou seja, a cada 5 jogos ele faz um gol. Você pensando assim, não parece tão ruim, até você lembrar o preço que ele valeu, né? Exatamente. E aí eu vou trazer o meu nome pra fechar. Eu fiz aqui uma lista, vocês queimaram alguns nomes, por exemplo, Vitor Bueno, né? Eu acabei queimando. Eu pensei em alguns jogadores, como por exemplo, cheguei a pensar no Lisieiro, mas eu acho que hoje ele não tem muito mercado, pelo menos não num valor que seja razoável. E acho que algumas pessoas vão até achar ele útil pro elenco, como um volante que constrói jogadas, que pode agradar aí o Crespo. Pensei no Luan como um jogador que pode ter um certo valor. O problema do Luan sair é que não tem exatamente um jogador para substituir ele. Tem outros volantes, mas que não são destruidores de jogadas. Mas um cara que eu acho que ninguém talvez pensa aí nele como um jogador negociável, que eu pensei em falar dele, é o Igor Gomes. Caramba. O Igor Gomes, que é o meia aí de São Paulo. Eu gosto dele. Essa é a parada. Eu gosto dele, eu acho que ele é promissor. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele não é, digamos assim, brilhante. Ele é um jogador de bom pra ótimo. Eu gosto de algumas características dele. Às vezes ele fugia um pouco até do que que eu via muito no time do Diniz, que é de pegar a bola e voltar a bola, tocar pro lado. Às vezes ele pegava a bola e falava, mano, dane-se, vou correr aqui em direção ao gol porque tem espaço. E eu gostava disso dele. Eu gosto disso, ele tem um chute interessante de fora da área. Mas ele assim, ele é bom, mas não é genial. Então por isso que eu acho que ele é negociável por um preço legal. Eu não quero me desfazer dele de maneira geral. É tipo um sacrifício, na minha opinião. Eu gostaria de ver o Igor Gomes no São Paulo evoluindo e ganhando alguma coisa, e, sabe, marcando um período dele aqui no São Paulo. Só que ao mesmo tempo eu acho que ele é negociável. É um tipo um jogador que, se chegar uma proposta legal, eu acho que o São Paulo poderia sim abrir mão dele. O que vocês acham aí? Vou falar que você colocou um ponto que eu não pensei em falar, mas eu pensei aqui comigo, que são jogadores jovens, que têm um potencial interessante, mas que também tem um potencial de venda interessante, né? O Luan, ele é um pouco mais baixo nesse potencial de venda, apesar de eu achar ele mais importante para o time do que os outros dois. Mas outro cara que eu colocaria nessa barca do Igor Gomes é o Gabriel Sara. Porque o Gabriel Sara, ele é cheio de altos e baixos e ele é muito bom. Eu acho ele mais técnico que o Igor Gomes, mas é um jogador que, nesse momento, esses dois, principalmente você falou, é interessante se vendesse por um preço bom. Eu falei do Igor Gomes e eu pensei no Sara também, só que eu gosto mais do Sara e acho que ele tem um diferencial em relação ao Igor Gomes. Eu acho ele mais jogador.
Por isso que eu não propus a venda do Sara. Eu acho que o Sara ele acaba sendo mais importante em momentos decisivos. Não que a gente teve muitos momentos decisivos e não que, né, no nosso principal momento decisivo ano passado todo mundo cagou, né? Mas eu sinto que o Sara pode ser mais útil que o Igor Gomes pro Crespo. Enfim, eu acho os dois muito parecidos, vou ser bem sério. Eu acho os dois bem parecidos. Mas é um ponto de vista interessante. Esses moleques uma hora vão ser vendidos, eu acho. Esses três, principalmente, Luan, Sara e Igor Gomes. Agora a gente tem que ver como, né, vai ser essa venda. E eu sinto que, assim, um desses três, se não dois desses três, vão sair esse ano. Mas a gente não sabe quando e por quanto. Um grande problema em relação à negociação desse tipo é que não só clubes brasileiros, mas os clubes europeus que poderiam pagar um valor de um Sara ou de um Igor Gomes, eles também estão com dificuldades financeiras, né? Segundo o Transfer Market, aqui nossa maior fonte de valores, né? O Igor Gomes está valendo 8,5 milhões de euros. Nossa. É um bom valor. Ele, inclusive, está valendo mais que o Sara. O Sara está valendo, segundo também o mesmo site Transfer Market, 6,5 milhões de euros. Tá? Então, não era uma questão muito de aliviar a folha salarial nesse caso, que acho que é a maior proposta, né? Aliviar a folha salarial. Mas seria mais uma questão de render aos cofres do clube. Só que é o que eu falei, acho que nesse momento não tem muito quem pague esse valor, né? Acho muito válido também essa análise de liberar o jogador, né, jovem, porque apesar de o salário dele serem baixos, ser em torno de 100 a 150 mil, acho que não passa muito mais do que isso, né, baixos assim, pro mundo do futebol, né, para nós já é algo incrível, mas vai ser uma redução pouco impactante na folha salarial mensal, mas vai ajudar muito São Paulo. Então acho válido sim essa análise, acho válido, acho interessante. E eu acho que é muito mais provável acontecer isso, essa possibilidade, do que um Vitor Bueno ser vendido, do que o Calazan ser vendido. Eu acho que essa é a minha opinião. Até porque tá previsto realmente de os caras levantarem uma grana com venda de jogador jovem. E quem tá aí a bola da vez agora são eles, né? Então acho que é isso que pode acontecer sim. São Paulo não ganha título e depende de vender o almoço para comprar a janta, né? Infelizmente, a gente está tentando trazer aqui o que seriam boas opções para o São Paulo, né? De aliviar a folha salarial, aliviar a situação financeira do clube. E o que passa na nossa cabeça seria, né, se desfazer desses jogadores que não tem mais espaço no clube, como o Vitor Bueno, que, né, não é nem que não tenha tanto espaço, seria mais um Calazans, o Trellis já não tinha mais, o Vitor Bueno ainda pode ser uma boa opção, né, uma venda que pode, né, trazer lucros para o São Paulo, mas infelizmente a realidade, né, dos times aqui do Brasil muitas vezes é sendo alvo dos grandes clubes da Europa, e o que acaba dando um alívio, né, ao São Paulo nos últimos anos, a gente pode ver que é isso, né? É a venda dos jovens, as jovens promessas para a Europa. E que leva a um sucateamento do futebol nacional, que nem eu comentei anteriormente, né? A gente fica só com os velhos e com os refugos, né? Com os ruins. Eu coloco mais um nessa conta, não de jovens, mas de jogadores que são cotados a serem vendidos pro São Paulo, e eu coloco o Arboleda. Porque o Arboleda, ele não é tão velho, é um cara tipo de 26, 27 anos. É um cara que está chegando no auge da sua formação, no auge de nível técnico, de força física. E é um cara que eu não duvido que pode ser cogitado a sair esse ano. Apesar de todos os poréns. Mas eu acho o seguinte, o Arboleda, bem lembrado, ele foi comprado pelo São Paulo na expectativa de revender ele mais caro. Ele quase foi vendido em alguns momentos. Em alguns momentos, né? Não, porque o cara tá na seleção equatoriana, não sei o quê. Só que assim, eu acho que tá passando um pouco do prazo para vender ele por um preço legal para um clube europeu. Se for vender ele não tem mais esse já passou, porque ele tem 29, não 26. Ele já tá mais velhinho já. Mas eu acho que mesmo com isso, ele não vai ser vendido igual os moleques. Com certeza não vai. Sim. Mas ele pode ser vendido. Essa é a coisa que eu acho que
ele pode ser cotado na venda. Não que seja uma venda alta, mas eu acho que ele pode ser cotado. Mas eu acho que pra Europa ele não vai mais. Não. Eu acho que ele talvez seja vendido por um clube daqui da América do Sul, a maior... Algum árabe. Talvez... Estados Unidos. China. A China quebrou agora, né? É. Ele está bem escoteado. É. Mas se fosse antes, era uma boa alternativa. Cara, infelizmente, esse final aqui tem se tornado mais uma expectativa versus realidade, porque a gente começou falando sobre, não, vai embora Calazans, vai embora Vitor Bueno, vai embora não sei quem, não sei o que lá. E no final a gente voltou à realidade de, putz, situação Vamos perder financeira. os caras bons, né? Situação financeira tá complicada, a gente vai perder os moleques que são o futuro desse time. Só não pode mandar embora o Luciano. Sobre isso que o Sten falou, da questão da gente voltar à realidade de que no final a gente acaba vendendo os garotos, né, que acabam sendo parte do futuro do clube, aí vem a importância dessa gestão atual focar numa saúde financeira. Eu, como torcedor de São Paulo, compreendo que a maioria dos torcedores não vê a hora da gente ganhar um título. Só que, ao meu ver, o São Paulo pode até vir a ganhar um título aí, meio que no susto, como quase ganhou ano passado, inclusive. Mas não adianta nada ganhar um título agora e ficar mais 6, 7 anos sem ganhar nada, talvez mais, sabe? Então, o que eu acho que tem que ser o foco dessa gestão é promover a saúde financeira do clube, para que o clube possa voltar a montar times competitivos. Atualmente está tentando se reduzir as contas para sanar as dívidas e ao mesmo tempo montar times competitivos, o que eu acho que é possível. Você promover ali a vinda de jogadores sem valor de passe, por empréstimo. Eu acho que a gestão está sendo até inteligente nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu entendo que o torcedor queira o São Paulo com um time ferrado para ser campeão. Só que hoje eu acho que a realidade de São Paulo é outra. O São Paulo precisa segurar a carteira. São Paulo não pode correr o risco aí de se tornar um Cruzeiro. É um medo real. O São Paulo está devendo mais de 500 milhões de reais. Fica aí o comentário sério / melancólico de um torcedor aí. Muito bem, então aí com esse comentário um pouco para baixo, eu espero que a gente possa ter alegrias aí dentro de campo no ano de 2021. E continue acompanhando aí o podcast pra gente ficar sabendo das novidades em relação ao São Paulo. Beleza? Felipe, quais são as nossas redes aí pro pessoal acompanhar? Redes sociais, nosso Twitter é @genetricolor, com G maiúsculo. E o Instagram é genetricolor também, @genetricolor com G minúsculo, tá? Então, os dois é @genetricolor. Na dúvida, coloca. Você vai achar o Genética Tricolor nas redes sociais aí. E nos podcasts a gente tem no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também nós publicamos no YouTube, no nosso canal Genética Tricolor. Só também procurar lá, se inscrever se você prefere ver por lá. Escolha a opção, fale para o seu amigo São Paulino ouvir e aí xingar o time junto com a gente. E é isso. É isso aí, galera. Divulga aí para fortalecer a comunidade torcedora do São Paulo. Fechando então, mandando um forte abraço a todo o torcedor São Paulino e até a próxima. Vamos, São Paulo! Até a próxima, São Paulo! Falou!